de ter encontrado os 3 principais pontos, que são ponto inicial, ponto alto e ponto final, nós vamos encontrar a espessura. Qual vai ser a espessura ideal para cliente, tá? Antes disso, a gente precisa fazer um passo muito importante, que é o quê? Ligar aqui, ó, encontrar a altura entre as sobrancelhas com a linha, porque aqui você vai identificar se tem alguma sobrancelha mais alta do que a outra. Normalmente, isso pode acontecer, de ter uma sobrancelha mais alta que a outra. Então, o que você vai fazer, ó? Com a linha bem esticadinha. Se você tiver de frente para a sua cliente, você vai encostar a linha assim e dar apoio com os dedinhos aqui. Se você tiver de costas para a sua cliente, você vai encostar o dedinho aqui. Do mesmo jeito, assim. O dedinho vai te dar apoio no rosto dela para que sua mão não fique torta e não fique mexendo. Mas eu vou fazer para vocês de frente a medição. Vira só um pouquinho. Aí eu vou colocar a linha em um ponto alto aqui. Primeiro em um ponto alto. E transfiro. Ó, eu tenho que colocar bem rente, preservando os pelos que ela tem, tá? Não é simplesmente colocar a linha aqui no ponto alto e pronto, acabou. A gente tem que aqui, ó, se basear aonde ela tem o pelinho, ó. Pelo que eu tô observando aqui, essa sobrancelha, ela é mais alta do que essa. Então, o que que eu preciso fazer? Deixar ela de forma reta e, consequentemente, os pelinhos aqui de cima vão ser removidos um pouco mais. Então, eu vou encostar aqui, ó. Primeiro, por isso que é bom você fazer essa análise de qual sobrancelha é mais alta, tá? Normalmente, sempre isso vai acontecer. Encosta a linha aqui, ó, no ponto alto, bem rente aos pelos que ela tem. E eu ligo reto, 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 bem reto pro outro lado. Encostar aqui de novo, ó. E vou com a linha bem retinha. Pronto, eu marco. Tá vendo que aqui, ó como foi bem rente mesmo ao que ela tem. E aqui como já a gente vai ter que tirar um pouco mais de pelo, tá? A partir daí, agora sim a gente vai fazer o encontro e saber qual é a espessura ideal para cliente. Primeiro, claro, a gente tem que ter uma conversa, uma anamnese para saber como a cliente gosta da sobrancelha, mas sempre no design de sobrancelha, o menos é sempre mais, tá? Então, se for uma cliente nova, você sempre vai conversar com ela, mas o ideal é que você preserve o que ela possui, tá? Jamais ficar afinando sobrancelha. Então, vamos encontrar aqui, ó. Primeiro, eu coloquei, ó, encontrei os 2 pontos. E agora eu vou ligar os 2 pontos iniciais também, que é outro passo que a gente tem que fazer antes de encontrar a espessura total. Sempre respeitando os pelos da cliente. Eu vou encostar a linha de forma reta, porque essa vai ser a minha espessura inicial. Então, eu tenho que encontrar antes de terminar o restante, tá? Então, eu vou encostar aqui. Tá vendo, ó, que essa é mais alta? Se eu coloco aqui, ó, rente a esses pelinhos aqui, ó, e vou transferir pra lá, olha o tanto, olha a diferença de uma pra outra, tá vendo? Essa daqui é mais alta e falta muito pelinho aqui embaixo. Então, pra entrar num consenso de diferença de altura, eu tenho que tirar um pouquinho mais dessa de baixo e preservar essa. Vamos lá. Eu vou encostar aqui pegando um pouquinho dos pelos da sobrancelha do seu lado esquerdo da tela. E vou ligar lá. Tá vendo que a diferença já amenizou bastante, ó. Eu tive que tirar alguns pelinhos aqui pra poder encaixar mais ou menos lá. Agora, como essa aqui é a mais alta, aí eu já vou ter que fazer o contrário. Ó. Tirar um pouquinho de pelo aqui, ó, da parte de cima, pra encaixar com aquela de lá, ó, da esquerda.
entendeu? Aqui, ó, nem vai pegar pelo e aqui já vai pegar, entende? Então, quando há sobrancelhas assim, com diferença de altura, que normalmente você vai encontrar, sempre a sobrancelha que for mais baixa, você vai tirar mais pelos na parte de baixo. E a que for mais alta, você vai tirar mais pelos da parte de cima, tá bom? Pronto, agora vamos com o paquímetro. Encontrei aqui, ó, qual vai ser a espessura. Eu vou fazer a medida aqui. Eu vou colocar, eu vou ver se tem 0,8. Vamos ver se vai bater. Aí, no caso, você vai ter que encontrar, tá? Primeiro você vai ter que analisar e encostar o paquímetro pra ver se vai bater. Ó. Ainda ficou um pouquinho fino, eu vou colocar 0,9. Ó, 0,9. Ó, bateu certinho. Vamos ver o outro lado. Bateu, tá vendo? Então, a minha marcação com a linha tá correta. Aí, como que eu vou fazer agora? Eu vou até marcar um pontinho aqui, ó, no ponto alto. Porque eu já encontrei a minha altura aqui, ó. Vem com a caneta em gel, marco aqui. Marco aqui. Caneta gel de novo, início. Início. Agora, qual vai ser a medida do corpo até o ponto alto? A medida do corpo até o ponto alto, no caso aqui, ó, vamos lá, medida de ponto alto. Ela pode ser a mesma medida do ponto inicial ou até 2 milímetros a menos, tá? Como aqui a gente viu que é 0,9, eu vou colocar aqui 0,8, vou colocar 1 milímetro a menos para ver se vai dar certo. 0,8. Ó, aí eu vou encostar aqui, ó, o bico bem na pontinha onde eu marquei a caneta, que vai ser o meu ponto alto, que já tá correto, tá? Então, eu encosto aqui, transfiro pra cá, ó, bateu. Eu até marquei aqui, não sei se aí na câmera dá pra ver, ó, deu bem aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que eu fiz? Eu estou levemente elevando a sobrancelha dela, que o ideal é sempre que você faça levemente elevando, a não ser que sua cliente prefira sobrancelhas mais retas, mas o design ideal é que as sobrancelhas sempre sejam levemente arqueadas, tá? Aí, o que que eu faço? Transfiro para o outro lado. 0,8, ó. Encosto lá em cima. Coloco aqui, ó. Vai dar bem aqui. E a cauda? Qual é a cauda? Sempre eu costumo dizer que a cauda ela vai terminar em 0. O que significa isso? Um pelinho só, tá? Então, aqui, ó, se você analisar, vamos lá, 0,8, a cauda ela pode ter até 2 milímetros a menos do que o ponto alto. Então, tem 0,8. Eu vou colocar 0,6 para ver. 0,6. Ó, bateu certinho com o que ela já possui, naturalmente. Vamos transferir para o outro lado. Sempre segura firme o paquímetro para que ele não mude aqui, ó, e a medida esteja errada, tá? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu só vou ligar os pontos, tá? Eu vou ligar os pontos à mão livre mesmo. Isso daqui você tem que fazer sempre treinamentos, por quê? Isso otimiza muito o seu tempo, tá? Eu vou fazer o quê? Uma sobrancelha à mão livre com a caneta e a outra eu vou fazer ligando com a linha para você ver a diferença entre as duas, tá? Então, o segredo aqui, ó, estica sempre o ponto alto e estica aqui o ponto inicial. Dedo aqui, ó, indicador e o dedão, esticando bem a pele. Eu vou aqui nesse ponto
Caneta gel, ela solta muita tinta, então sempre ela levemente deitadinha. Como eu tô em pé aqui, ó, gravando pra vocês, ela vai ficar deitada. Mas no seu dia a dia, se você trabalhar em maca, você vai fazer ela assim, ó, levemente deitada em relação à pele. Jamais fazer assim, porque assim solta muita tinta e acaba que borra todo o seu formato e você se perde, tá? Então, ó, estica bem a pele, levinha, ó. Observa que é aquilo que eu falei pra vocês, ó, que eu tô tendo que tirar mais pelos aqui, porque é mais baixa, lembra? E vou ligando, vira só um pouquinho, até o final lá, ó, até a cauda. Agora a parte de cima, ó. Encosto bem aqui, ó, a caneta. Aí, ó, aqui, ó, sempre mais arredondado. E a cauda você tem que sempre ligar lá no final. A cauda é como se fosse um Vzinho, tá? Então, nunca faça cauda grosseira, cauda grossa, cauda sempre fina. Ó, tá vendo, ó? A cauda sempre mais fina. Aí, pro desenho ficar melhor, qual é a dica que eu dou? Pega um palitinho de laranjeira, coloca um pouquinho de algodão na ponta, deixa bem firme o algodãozinho na ponta, e aí você pode passar a astringente ou a loção de limpeza que você tem usado, para que você deixe o seu desenho mais fino e mais limpo, na melhor visualização do que você precisa tirar. Aí, ó, você vai limpando assim, ó, bem rente ao desenho, para que o seu desenho fique mais fino. Limpa, vai limpando bem rente aqui, ó. Aqui eu limpei até um pouquinho mais, deixa eu ligar de novo aqui. Uma dica importante que eu quero passar para vocês é o quê? Quando você for fazer a sua marcação e depois fazer a aplicação de rena, lembre que o início quadrado nunca favorece muito o rosto, porque o olhar fica muito fechado. Então, o mais indicado na nossa profissão é o quê? É fazer o início levemente chanfrado para dentro aqui, sentido entrando dentro da sobrancelha, tá? Então, seria mais ou menos assim, ó. Vou limpar aqui. Tá vendo? As sobrancelhas levemente chanfradas pra dentro, como se estivesse entrando pra dentro da sobrancelha, tá? Agora eu vou do outro lado e vou fazer com a linha, que é a forma que eu gosto mais, eu acho mais rápido. E você ganha até mais tempo do que fazendo às vezes assim, mas isso aí é opcional, tá? Com a linha é o mesmo esquema da caneta, tá? Você vai encostar a ponta aqui, ó, aqui na ponta, no ponto inicial, no pontinho que a gente marcou, ligando no pontinho lá de cima, que é o ponto alto, ó. Encosto aqui, encosto lá e marco. Agora aqui, ó, vou terminar aqui a cauda. Primeiro eu vou aqui, ponto inicial, finalzinho aqui da sobrancelha. Tem outra dica importante, que é um bônus também. Como você pode identificar também qual vai ser o final, porque tem gente que tem a cauda com muito pelinho. Ó, você vai aqui no meio, ó, do tragos, isso se chama tragos aqui, ó, na orelha. Você vai no meio dela e vai até lá, ó. Tá vendo? E marca.
Pode ser que dê certo, pode ser que não. Se você vê que não teve concordância, é só você fazer o Vzinho ligando aqui mesmo, ó. Pelo que a cliente já possui. Eu achei que ficou muito afastado, então eu preferi fazer assim, tá? Parte de cima. Como eu tô fazendo aqui de cima, de frente para a cliente, ó, você pode segurar com o dedinho, ó. O dedinho sempre vai dar apoio. Quando você faz isso aqui, ó, a pele sobe e fica bem aqui no osso do olho, então facilita, porque se a pele tiver molinha, quando você for marcar, vai ficar torta a sua marcação, tá? Então, se tiver de frente, puxa aqui com o dedinho, ó, encosta e marca lá, vai bater certo. Se você trabalhar de costas, você pode fazer o quê? Puxar aqui, ó, o dedinho aqui. Aí você puxa aqui, encosta e marca, entendeu? Vou fazer de frente. Puxa aqui, encosta lá onde a gente marcou, ligando até aqui. Tá vendo? E a cauda, eu faço normalmente assim aqui, ó, porque aqui a gente tem que deixar arredondado, tá? Dou uma leve passadinha na linha e encontro fechando o V lá no final, ó. Tá vendo? Nessa marcação com a linha, você até pode melhorar aqui, ó, o arqueado, porque ele nunca deve ter formato geométrico com pontas, tá? Jamais ter pontas. Então, quanto mais arredondado, melhor. Parte de cima. Ó. Pra tirar esse bico, ó, vem aqui, ó, arredonda. E liga lá embaixo. Tá vendo? Então, essa foi a forma que eu faço, onde eu demonstro duas técnicas para você, que você pode encontrar com a linha e auxílio no paquímetro. E você pode fazer o ligamento tanto somente à mão livre, com a caneta, quanto com a linha, tá bom? Espero que tenha gostado.
Olá, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Nesta videoaula você vai aprender a fazer a preparação de pele com as escovinhas. Vem comigo! Bom, então vamos começar. E para essa aula, tudo que você vai precisar é, primeiramente, estar com a pele higienizada, devidamente pronta. Eu já apliquei o primer, tá? O primer que eu apliquei é esse daqui da NYX. Ele é muito bom. E a escovinha para fazer a preparação da pele com a base. Bom, existem vários tipos de escovinhas, vários tamanhos, tá? Tem as escovinhas menores, as medianas, que são assim, e a escova que é a maior, que é essa daqui. Viu? Essa maior, ela é ótima por quê? Porque ela pega uma área maior do seu rosto, tá vendo? Então, você vai conseguir passar mais rápido, mais prático, só que tem um porém também, ó. Por exemplo, a minha testa, ela é pequena, né? Ela é curtinha. Então, eu vou vir aqui com a escovinha, como ela é muito grande, vai acabar pegando no meu cabelo e tal. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar a escovinha e posso pegar essa menor, que eu mostrei anteriormente, porque para áreas menores, tá vendo? Agora, se eu quiser mais perfeição, né? E tipo, essa parte aqui abaixo dos olhos precisa ser menor, porque se eu for com uma escovona, vai ser complicado, vai ficar ruim eu passar a base. Então, com a escovinha não tem erro, ela alcança os menores lugares. Se ainda assim você não se sentir confortável, no estojo, que é esse daqui, ó, nesse estojo aqui já vem todas as escovinhas, tá vendo? Já vem menores, maiores, todos os tamanhos para você fazer tudo. Então, ó, uma bem pequenininha para você se sentir mais confortável na hora de aplicar a base aqui. E não é só base, você pode fazer uma maquiagem completa com ela. Essas escovinhas menores podem ser feitos o delineado com um delineador em gel, que é mais fácil. E as maiores, base, as médias, corretivo, você vai se adequando. Eu vou usar essa escovinha aqui, que é a média, tá? Ela é uma escovinha média para aplicar a minha base. A base que eu vou utilizar é a base da Tracta de alta cobertura mate número 02. Reforço ainda que a minha pele já está pronta, preparada, ok? Com primer e limpa também. Vou aplicar o produto diretamente na escovinha, tá? E vou aplicar no meu rosto. Dando batidinhas. A diferença da escovinha para o pincel é que a escovinha dá um acabamento bem mais pesado. Você coloca menos produto e ela dá um acabamento mais pesado. Sempre dando batidinhas e umas leves puxadinhas, assim, ó. Eu bato e faço assim, bato e tiro, sabe? Como se fosse pincelando. Eu não vou chegar perto do olho, porque ela é uma escovinha média, ainda assim é grande para essa parte delicada do olho. Então eu vou trocar de escovinha.
Tá vendo, ó? Ali perto do cabelo, aqui na lateral, também vou trocar. Vou aplicar mais um pouquinho do outro lado, uma gotinha só, porque o acabamento é realmente bem pesado. Ó, eu estava usando essa, eu vou pra essa. Ó. Vou pra essa pra me aplicar aqui nessa área dos olhos. Essa é perfeita pra testa. Certo? Essa foi perfeita pra testa. Pra chegar mais aqui dentro da área dos olhos, eu ainda vou trocar, tá? E vou pegar uma bem pequenininha. Tá vendo? O legal desses kits é que vem escovinha de todos os tamanhos. Então, vai te atender para tudo que você precisar. Essa escovinha pequenininha vai servir também para aplicar o corretivo. Vou aplicar aqui o corretivo da NYX. Só algumas batidinhas mesmo, porque essa base ela já tem uma cobertura muito alta e ela já cobre muita coisa. E espalhar devagarzinho. Depois você só vai precisar selar tudo isso. Eu vou selar com um pó translúcido da Revlon. Na zona T. A zona T é onde a gente mais transpira, onde a gente soa mais. Então é onde a gente precisa selar tudo isso. E a pele está finalizada. Eu espero que você tenha gostado e fique atento às próximas aulas. Muito obrigada! Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer o mapeamento facial. O que seria o mapeamento facial? Fazer medidas através do rosto da sua cliente, tá? Essa técnica é uma técnica mais simplificada, uma técnica mais rápida, até para otimizar os seus atendimentos no seu dia a dia,
tá bom? Então, antes de tudo, vamos começar higienizando a pele da cliente. Eu vou usar a loção de limpeza que eu gosto da Nupil, tá? Em forma de mousse. Coloco um pouquinho no algodão. Tem pessoas que às vezes me perguntam se é necessário limpar a pele antes do procedimento. Sim, é necessário, é imprescindível, porque se você não fizer a higienização da pele, fizer a extração dos pelos, os poros vão estar abertos. E, consequentemente, essa sujeira do rosto vai entrar para os poros e aí pode ocasionar uma leve inflamação, que seria foliculite, tá? Sobre a foliculite eu vou falar lá no conteúdo sobre depilação com linha, tá bom? Então, limpa bem, tira todo o excesso de sujeira, de maquiagem que tiver, deixa a pele bem limpa, tá? Deixa a pele bem limpa e bem sequinha, tá? Passa depois o algodão seco, sem nada, para facilitar na hora da marcação. Eu vou usar na marcação, no mapeamento facial, é a linha 100% poliéster, tá? Ela é uma linha mais fina, é a que eu gosto de usar, tá? Eu vou pegar a linha 100% poliéster e o lápis dermatográfico para fazer, para riscar essa linha, tá? Pra gente conseguir fazer a marcação. Aí eu pego a linha, esse aqui é até um lápis menorzinho que eu tenho, ó. Você pressiona aqui, ó, o seu dedo contra a linha e o lápis, ó, e puxa. Não precisa fazer isso na linha inteira, só, tá bom? Só faz em um pedacinho, ó. Mais ou menos uns 30 centímetros. Você vai riscar e sujar bem. Tem que deixar a linha bem sujinha. Ó, tá vendo? A linha tá bem sujinha do lápis. Então, vamos começar o mapeamento, tá? Para o mapeamento, eu também utilizo o paquímetro, tá? Porque ele vai me auxiliar para ver se realmente tá certinho os pontos que eu encontrei, principalmente o ponto inicial e o ponto final, tá bom? Então, vamos lá começar. Vou puxar o carrinho aqui para me ajudar. Ó, primeiro eu vou fazer o encontro aqui do eixo central, que eu expliquei para você lá na aula de medições, de marcações principais, que é a partir do centro aqui, ó, do rosto dela, que a gente vai se basear pela glândula lacrimal dela. Então, vai ser bem no meio aqui, ó. O ideal é que você faça essa medição sempre de costas aqui, ó, atrás da sua cliente. Então, eu encontrei o meio. Esse vai ser o meio do rosto dela, tá? Agora eu vou encontrar o ponto inicial. Lembrando que se for falha muito feita aqui no início, o cliente que tiver muita falta de pelos, o ideal é que você preserve os pelinhos que estão aqui. Lembrando que eu falei que o ponto inicial de uma sobrancelha a outra é de 1,5 a no máximo 2,5, tá? Então, eu vou me basear pelo que ela tem. Lembrando que a mesma medida deve ser aqui e aqui, tá? Mesma medida. Então, eu vou me basear pelo que eu tô vendo que ela já tem aqui. Lembrando que não é pela aba do nariz, tá? Porque lembra que eu falei que tem aquela questão de, às vezes, o nariz ser um pouquinho tortinho para um lado ou para o outro. Então, é baseando pelo eixo central, tá? Ó, eu fiz duas marcações de início, me baseando pelo que ela já tinha, e eu vou tirar a prova no paquímetro. Eu vou ver quanto que tá dando de um lado ao outro. Eu acho que vai ser de um lado ao outro, deixa eu ver. Ó, 1 centímetro. 1 centímetro. Então, ó,
Dá pra ver que, ó, é 1 centímetro de um lado ao outro. Totalizando 2 centímetros de uma sobrancelha à outra, tá? Agora, depois de encontrar essa medida inicial, vamos encontrar a medida final primeiro, tá? Que vai do arco do cupido. Aí, nesse momento, você pede para sua cliente abrir os olhos, pode abrir. Ela vai olhar bem retinho para a câmera e você vai fazer a medição bem rente aos cílios dela aqui, ó. Que seria arco do cupido, meio aqui da boca, que é o arco do cupido, cantinho do nariz e cantinho dos olhos, bem perto do cílio, tá? Encostei e marco. Do outro lado, a mesma coisa. Por que que eu peço para a cliente abrir os olhos? Porque quando ela tá com o olho aberto, eu consigo encontrar certinho ali os cílios. Se ela tiver com o olho fechado, pode ser que sua marcação fique muito abaixo. Pode fechar o olho agora. Ó, tá vendo que eu acabei de medir ela com os olhos abertos e eu encontrei. Olha se ela tivesse com o olho fechado, por exemplo, ó. Eu vou encostar aqui. Ó, pode ser que a minha marcação vira só um pouquinho. Ia sair um pouco mais lá, ia ficar mais afastado, ó. Tá vendo? Pode ser que não ia bater, porque eu tô rente aqui aos cílios. Então, o ideal é que você faça com os olhos abertos mesmo, tá? Agora pode fechar. Eu vou tirar a prova no paquímetro pra ver se é isso mesmo. Se estão corretas o início ao final, se tá dando a mesma medida. Pelo que eu analiso, é uma sobrancelha longa. Eu vou colocar 6 centímetros. Deixa eu ver se vai bater. Vou colocar 5,5. Ó, deu 5,5. Agora, deixa eu ver se o outro lado vai bater 5,5. Eu acho que eu vou até alongar um pouquinho mais, porque, ó, por isso que eu falo que a gente precisa ter visagismo, tá? A gente precisa melhorar o que a cliente possui. Eu vi que ela tem uma sobrancelha com bastante pelinho aqui, ó, no ponto final. Então, o ideal é o quê? Que a gente preserve o que ela tem. Eu acho que 5,5, eu vou ter que tirar muito pelinho aqui do final. Eu vou colocar 6, porque eu acho que vai ter uma concordância melhor. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Bateu melhor, ó. Foi realmente lá onde eu fiz a marcação, ó, 6 centímetros. Ela é uma sobrancelha longa mesmo. Do outro, 6 centímetros bateu. Então, vai ser 6 centímetros. Se trata de uma sobrancelha longa. E agora, o ponto alto. Como que a gente vai encontrar? Aquela mesma regrinha de sobrancelha alongada entre 3,5 a 4 de ponto alto. Então, deixa eu ver aqui se vai bater. Eu vou colocar 3,5. Para ver se vai ter concordância com o que ela tem aqui. Eu acho que tem que ser 4. Quando eu falo de concordância, significa que eu preciso ter concordância com o que ela já tem, porque normalmente temos já um ponto alto aparente, tá? É isso mesmo, então é 4 centímetros do início ao ponto alto. Aí o que que eu vou fazer? Marcar aqui com a caneta em gel, tá? Essa caneta em gel aqui, ela é da marca Uniball, tá? Você consegue encontrar ela em papelarias ou pela internet. Aí eu só transfiro os 4 centímetros para o outro lado, tá? E marco o pontinho lá com a caneta para eu poder me localizar. Pronto, esse é o momento que você vai usar o paquímetro. Agora a parte mais legal, que a gente vai ligar os pontos. Vou começar ligando os pontos aqui, ó, da parte em relação à espessura inicial dela.
sempre com a linha reta. Aí você encosta o dedinho aqui e preserva os pelinhos que ela tem. Preservando os pelinhos que ela tem, vamos fazer a medida da espessura inicial inferior. Eu encosto de um lado ao outro e marco. Aí agora a espessura inicial superior. Eu vou até conferir de frente, porque esse momento eu prefiro estar de frente aqui para eu ver como tá sendo. Ó, deixa eu arrumar aqui melhor, ligar mais certinho aqui. Então essa vai ser a espessura inicial, respeitando o que ela tem. Agora vamos para espessura superior do início. Ó, essa sobrancelha de cá eu noto que ela é um pouquinho mais alta. Normalmente a esquerda sempre é mais alta, então, consequentemente, a gente precisa tirar um pouquinho mais de pelo, tá? Ó, ela bem retinha, linha. E marco. Essa vai ser a espessura superior, tá? Agora, como eu vou fazer para marcar o restante? Esse ponto inicial aqui, ó, onde eu marquei, eu vou até marcar com a canetinha, porque é melhor para facilitar para você. Ponto superior, ponto inferior. E aqui tá o ponto alto, tá? Agora eu vou encontrar primeiro o ponto alto, com a linha sempre retinha, e o dedinho vai te dar o apoio sempre. Então, você vai de um ponto alto a outro com a linha sempre reta. É nessa hora que você tem que observar qual a sobrancelha é mais alta e qual é a mais baixa, tá? A marcação, o mapeamento facial é justamente para isso. Encontrei uma sobrancelha outra, ó, com a linha sempre reta. Eu vou até ficar de frente para eu conferir, porque como eu tô gravando a aula para vocês, eu preciso até olhar de frente para ver se tá certinho. Ó, eu quero dar uma dica para vocês também. Se a cliente tiver aqui, ó, por exemplo, a testa mais sobressaída, pode ser que você observa que a linha fica levemente arredondada aqui, tá? E aí, o ideal é que você não faça assim, para você não se perder e a marcação ficar incorreta. Então, eu vou fazer com ela de frente, para eu explicar melhor sobre isso. É porque aqui, como eu estou com a cadeira levemente inclinada, eu perco um pouco a noção aqui quando eu tô atrás, então eu vou ficar de frente. Ó, encosto aqui no ponto alto e transfiro retinho pro outro. Tá vendo a diferença? Ó, marquei. Agora tá totalmente correto. Isso foi até bom para que você possa entender quando ficar a linha aqui, ó, levemente arredondada. Não é o correto, tá? O correto é sempre retinha. Então, ó, você viu que ligou de um ponto a outro, é o ponto alto, ela bem retinha, tá? Agora, vamos marcar aqui, ó, ligar os pontos. Eu vou ligar esse ponto inicial até o ponto alto lá de cima. Essa é a parte mais fácil. Encontro aqui, rente ao pelo e a marcação, tá? Ó, marquei. Agora eu já vou marcar do outro lado, ó. Eu costumo até falar outra coisa, muito importante. Não faça isso aqui, ó, de querer cruzar a linha daqui pra lá, porque não vai dar certo. Então, é coisa simples, é desse ponto que você marcou o início
para o ponto alto lá superior, tá? Não cruze a linha. Agora do outro lado. Começa aqui, a linha bem rente, a marcação ao pelinho dela. Eu marco lá do outro lado. Marquei. Agora, como eu vou fazer aqui, ó, essa parte, a cauda, que às vezes tem muita gente que tem dificuldade. É só você encostar, primeiro aqui, ó, no ponto que você marcou no ponto alto, até o ponto final, que ela já possui, e você liga lá na testa, lá em cima, ó, puxa lá pra cima. Marquei. E como eu vou saber se eu vou ligar igual? É simples, você faz a mesma coisa e você vai cruzar o seu X lá em cima, tá? Ó, eu ligo aqui, puxo lá, ó, as linhas têm que estar se encontrando. Tá vendo que o X tem que estar certinho lá em cima, ó? O X tem que estar fechando lá em cima, ó. Vou colocar uma bolinha branca aqui pra você entender, tá? Agora, parte inferior, sobre medidas. Ai, como eu vou saber a espessura ideal aqui, ó, da parte de baixo? É simples, vamos medir paquímetro se você não tiver tanta experiência assim. Se você for iniciante, tiver dúvida, meça no paquímetro. Eu vou ver aqui a espessura inicial dela, vou colocar 0,8. Deixa eu ver se tem 0,8, não. É uma sobrancelha mais grossa, vou colocar 0,9. É isso aí, ó, tem 0,9 de espessura a sobrancelha dela. Então, lembra que eu falei que o ponto alto é até 2 milímetros a menos, ou a mesma espessura do início. Então, pelo que eu vejo aqui, ó, aqui tem 0,9, eu vou colocar 0,8, vou colocar um a menos só. 0,8. Lá no pontinho que eu marquei, lá em cima, vira só um pouquinho, ó, 0,8, deu certinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu marco aqui, ó, com a caneta aqui, ó, pra eu saber. 0,8. Transfiro para o outro lado. Ponho lá, coloco lá em cima. E aqui, ó. Pronto. Mas se, por exemplo, você já for profissional da área, com certeza você já tem esse visagismo mais aguçado. Então, você às vezes nem precisa fazer esse encontro aí com o paquímetro. Você pode ir direto com a linha, tá? O que você vai fazer? Puxa aqui, ó, com o dedinho. Você vai puxar com o dedinho e ligar. Aqui, até lá onde você marcou, ó. Estica a pele. E marca lá. E aqui, o que eu vou fazer na parte aqui do lado, ó? A mesma coisa que eu fiz na parte de cima. Faço um Vzinho, vou até virar um pouquinho aqui, ó. Faz um Vzinho fechando a sobrancelha, sempre fina a cauda nunca tem que ser grossa. E ligo lá, ó, lá no ponto de baixo, ó. E depois eu subo lá pra testa, tá vendo, ó? Subi. Agora o outro lado, a mesma coisa. Fecho o Vzinho lá, ó. Ligo aqui aonde eu marquei. E lembra que tem o X, ele tem que bater lá certinho. Se o meio do X não estiver batendo certo, é sinal de que a marcação final vai estar incorreta, tá? Aqui, ó. E o que eu faço sempre para me ajudar nessa parte inferior, que é mais difícil? Antes, deixa eu finalizar aqui, ó. Estico aqui com o dedinho, ó, pra pele subir.
e vou lá. Aí o que eu faço para me auxiliar? Caneta gel. Sempre eu faço a parte inferior com a caneta em gel, tá? Fica muito melhor. Ó, estica bem a pele, com a mão bem leve, ó. Você vai fazendo movimento de zigue-zague. E se ficou, você já passa pra frente, pra não ficar um traço grosso, tá? Porque quanto mais grosso tiver o seu traço, a sua marcação, mais você vai se perder na hora de identificar qual é o pelo que você tem que tirar, qual é o pelo que você tem que preservar, tá bom? Tá vendo? Agora a parte de baixo dessa aqui, ó. Sempre esticando, ó. Bem esticadinha. E a nossa função é arredondar esses pontos, tá? Igual ponto alto. Jamais o ponto alto deve ter bicos, tá? Então, quando você for fazer a marcação aqui, ó, e passar a caneta, já aproveita e suaviza aqui, ó, ponto alto, deixa sempre mais redondinho, ó, mais redondinho, ó. Do outro lado, isso. Tá vendo? Então, por exemplo, se às vezes você vê alguma marcação por aí com esses risquinhos, esses pontinhos aqui que a gente marca, isso aqui significa que as linhas estão se encontrando aqui, ó, no eixo central. Então, se elas estão se encontrando de forma correta, se os xizinhos ali do meio estão certinhos, um cruzando no outro, a sua marcação tá correta. Agora, se por exemplo, aqui tá uma marcação, né? Aqui tem um X, eu vou fazer por esse X de baixo. Vamos supor que você vai ligar aqui, ó. Se o seu X fizer isso aqui, ó, tá errado, porque não tá encontrando com o que você fez. Então, lembra que tem que ser X que se encontram no meio, tá? Aí você vai conseguir identificar certinho que sua marcação tá feita de forma correta, tá? Então, essa foi a videoaula de mapeamento facial. Eu até digo assim, se você tiver, conforme os seus treinos, conforme a sua experiência, você às vezes nem precisa mais do apoio do paquímetro para encontrar esses pontos. Somente com a linha você consegue fazer esse mapeamento, se baseando pelo que a cliente possui no rosto. Tá bom? Espero que tenha gostado.
Peraí, é isso mesmo, não se assusta, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Nesta aula eu vou ensinar você a fazer a técnica Bakery, que é uma técnica que faz a sua maquiagem durar muito mais e dá um acabamento bem legal para suas makes, ok? Vamos lá, vem comigo! Bom, então vamos começar. Primeiro eu vou preparar minha pele, ela já tá limpa e já tá com creme. Agora eu vou usar o primer para amenizar os poros, ok? O primer que eu vou usar hoje é o primer da Revlon, esse primer aqui. Ele é muito bom. Eu vou aplicar uma gotinha, ó, uma gotinha assim. Aí eu vou aplicar na região onde eu tenho mais poros, que é no nariz, e eu tenho muito poros mesmo. Então, eu aplico. É bem rapidinho, tá? Não pode aplicar muito também, porque senão dá o efeito contrário. Pronto, aqui na testa. Perfeito. Pronto, apliquei o primer. E vou aplicar a base agora. Essa técnica que a gente vai aprender, ela serve para fazer a maquiagem durar bem mais. Principalmente a gente que mora aqui no Brasil, que é um clima muito quente, a gente sua bastante. A maioria das mulheres que são brasileiras sofrem com pele oleosa e tudo mais. Então, essa técnica vai ajudar muito na maquiagem durar bastante tempo. Também dá um acabamento bem bonito na pele, a pele fica mais uniforme, mais sequinha, dá um aspecto de iluminação por conta do pó translúcido que a gente vai usar. É feito com pó translúcido, é o da Tracta que eu tô usando. Ele é um pó bem clarinho, mas não é aquele pó branco que geralmente é ele que faz estourar nas fotos. Ele é um pó mais rosadinho, então dá um efeito bem legal, ele não estoura nos flashes e tudo mais. Se você for mais morena e pele negra, tem que usar o pó translúcido, que a gente fala que é cor banana, que é mais amareladinho, certo? Então vamos lá. Primeiro preparar a pele. Para fazer a pele de hoje eu vou usar essas duas bases. Essa é a da Revlon Color Stay, é uma base bem fininha, ela não marca as linhas de expressões, ela é boa tanto para quem tem pele madura, quanto para quem é nova, dá para usar profissionalmente, ela é maravilhosa. E vou misturar com essa base da Alice Academy, que é uma base nova no mercado, mas que todos os maquiadores já estão usando porque ela é muito boa. O acabamento dela é perfeito. Eu uso ela para pele negra quando eu maqueio cliente, mas como essa cor tá muito clarinha pra mim, eu vou fazer a misturinha dessas duas, tá bom? Então, ó, vou colocar um pump dessa. Ó, eu coloco nessas plaquinhas assim, ó, que servem pra gente fazer as misturinhas, é bem legal. Dessa outra aqui eu vou pôr uma gotinha só. Ó, olha o que eu pus da outra, bem pouquinho, tá vendo aqui, ó? Bem pouquinho mesmo. Uma dica pra você, ó, muito interessante. Quando você acabar corretivo, quando acabar gloss, guarda esses aplicadores. Por quê? Porque isso aqui é excelente para você fazer o cut crease, para você desenhar a sobrancelha, para aplicar base. Eu amo. Muito legal essa dica, de verdade. Ó, tô misturando aqui com ele, ó. Eu faço misturinha, ó. Que legal, é muito bacana isso. Então não joga fora, tá? Então, ó, vou começar aplicando aqui no nariz. Lembrando que como a gente já passou o creme e o primer, não é legal ficar arrastando, tá bom? Como essa base, ela seca meio rápido, eu vou aplicar nessa região dos olhos, que é a zona T que a gente vai aplicar a técnica Bakery. Depois que a gente aplica a base certinho, a gente vai aplicar o pó translúcido e deixar a pele cozinhando nele, porque a pele vai absorvendo e quando a gente for tirar o excesso, vai dar aquele acabamento maravilhoso. Gente, faz toda a diferença fazer essa técnica. Toda vez que eu me maquio agora, eu faço isso. Cliente também, para a pele durar mais tempo.
Lembrando que todas as técnicas que eu ensino aqui no curso são técnicas profissionais, tá bom? Então você pode perfeitamente aprender, treinar em si mesma, treinar em outras pessoas, a mesma coisa que eu passei. Ao invés de estar fazendo em mim, você faz em você, você faz em outra pessoa. E quando você se sentir segura, você pode perfeitamente trabalhar com isso, certo? Essa pele que eu tô fazendo não é uma pele pra festa, é uma pele pro dia a dia, pra sair pra trabalhar, pro dia a dia mesmo. Então eu quero uma cobertura bem levinha, por isso que eu pus só um pump. E eu tô deixando bem natural mesmo, não quero cobrir todas as manchinhas. Quero que fique com aspecto natural, então é por isso que eu tô aplicando pouca quantidade, tá bom? E finalmente vamos aplicar o pó translúcido. Esse meu pó aqui, ele é assim, ó, ele é pó solto, tem uns furinhos, eu não vou virar porque senão vai cair tudo. Então o que que eu faço? Eu fecho, ó, solta bastante pozinho. Aí eu bato, ó. Vendo? Vai cair tudo na tampa. Aí eu vou abrir devagarzinho e tá tudo aqui dentro, tá? E é isso que eu vou usar. Ó, essa parte é bem importante. Tá vendo aqui como eu passei a base, o corretivo e eu já conversei, já olhei pra baixo, já olhei pra cima? E eu tenho algumas linhas de expressões aqui abaixo dos olhos, ó. Olha bem. O que que acontece? Ela marca. Se a gente passar o pó translúcido em cima disso, vai ficar aquela marca feia, o pó translúcido vai fixar essa marquinha. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. O que que a gente vai fazer? Eu vou passar a esponjinha com o olho bem esticado, fazer assim. E assim que eu terminar de selar o produto, que estiver tudo bem lisinho, eu vou vir com a pontinha da esponjinha, vou passar no pó e aplicar bastante aqui, certo? Vou mostrar pra vocês, ó. Fiz isso, já posso ficar tranquila que já não vai marcar mais a linha. E vou passar em toda a região que eu quero que fique bem sequinha. Ó, aqui. E que dê uma iluminada, certo? Passar só o restinho aqui, só o restinho aqui. Eu quero só iluminar um pouquinho. Aqui, ó, quase nada, só pra selar a minha base. O outro lado, como eu já passei pó aqui nessa pontinha, eu vou usar o outro lado que tá sem pó pra tirar essa marquinha e depois volto com o outro lado que tá com o pozinho, pego mais pozinho e aplico de novo, tá bom? Vamos lá tirar essas marquinhas. É assim mesmo, estica bem o olho. Tá vendo? É bastante mesmo, gente. No final, o acabamento fica muito bonito. Não fica parecendo um fantasma, eu prometo. Vou subir um pouquinho. Vou passar na testa, né? O excesso no meio e o restinho só pra dar uma seladinha, tá bom? Aplicar só mais um pouquinho no queixo. Ok. O ideal é você deixar assim
por uns 20 minutos. Por exemplo, você pode fazer a pele e depois fazer o olho, que aí esse tempo já vai ser bem utilizado, porque você vai estar com a pele e vai estar fazendo o olho. Mas se você puder deixar uns 20 minutinhos, vai ser ótimo, porque aí a pele vai absorver bem, você vai tirar o excesso e ela vai estar bem sequinha, bem plena, bem uniforme, tá bom? Então, ó, daqui 20 minutinhos eu volto e a gente retira tudo isso, certo? Passou um tempinho e eu vou dar um zoom e mostrar pra vocês como que a pele vai absorvendo mesmo. Olha como que tá ficando. Tá vendo que tá fazendo umas bolinhas? Ó. Isso porque a pele tá absorvendo, é assim mesmo, tá funcionando. Passou os 20 minutos, vamos retirar agora. Vou usar o pincelzinho que eu usei para o contorno e bem de levinho eu vou tirar esse excesso. Olha como vai ficando o acabamento da pele. Esse processo de retirar com a mão bem leve é bem importante, tá bom? Na testa, o meu já absorveu bem rapidinho. Agora eu vou fazer a técnica da iluminação e depois vai estar pronta a minha pele. E prontinho, a pele está pronta. Já finalizei com o iluminador, com o contorno. Tudo que você já aprendeu, certo? Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa técnica. Quando fizer, me avisa lá no meu Instagram se durou bastante, o que você achou, certo? Se tiver alguma dúvida, você também pode me falar, tá bom? Um grande beijo e até as próximas aulas!